Esta é uma avenida muito movimentada de Roma, chamada Via Laurentina. E exatamente aqui na Via Laurentina nós temos um lugar muito especial, que é esse aqui, a chamada Abadia das Três Fontes. É uma abadia trapista, mas o que é que ela tem de particular é que neste lugar está o ambiente no qual o apóstolo Paulo foi martirizado. Chama-se de Três Fontes porque, de acordo com a tradição, no lugar onde a cabeça do apóstolo Paulo, resvalando, bateu por 3 vezes, nasceram 3 fontes de água. Daí o lugar ser chamado de Tre Fontane, em italiano, as 3 fontes. Por que passar nesse lugar aqui hoje? Nem é festa de São Paulo, mas a liturgia hoje traz a leitura da carta aos Filipenses. E na carta aos Filipenses, hoje justamente Paulo fala da sua esperança e de como ele dizia que para ele morrer era um lucro e para ele, sobretudo, viver era Cristo. Então ele ficava nesta divisão de sem saber o que é que ele fazia, o que é que ele desejava como coisa maior. Aqui nós temos uma imagem de São Bento, não é? Que nessa sua imagem dessa abadia que vive de acordo com a abadia trapista, que vive de acordo com a regra de São Bento. Então essa imagem de São Bento com a boca fechada com o dedo, mostrando que nós devemos escutar e obedecer e com toda força nossa, sem criar dificuldades, rezar e trabalhar. É interessante também que a carta de São Paulo aos Filipenses, com muita probabilidade, é escrita durante o período que Paulo estava aqui em Roma, preso, esperando o seu julgamento. Então essas palavras criam um eco também com esse ambiente no qual Paulo viveu os seus últimos dias. E é uma chamada também para nós a vivermos na esperança e saber que a nossa vida é Cristo. Na segunda-feira nós vamos celebrar a festa, a comemoração, melhor dizendo, de todos os fiéis defuntos, e então a gente tem essa lembrança dessa palavra do apóstolo Paulo, que nos fala que viver é justamente Cristo. Aqui nós temos a indicação da Casa das Pequenas Irmãs, que foi fundada por Charles de Foucauld, que também nos faz a liturgia no dia de hoje, de algum modo, no Evangelho, pensar, porque Charles de Foucauld justamente ensinava a todos os seus de escolher o último lugar como Cristo, ou melhor, ele até dizia que o último lugar é de Cristo. No máximo a gente consegue fazer a opção do penúltimo lugar. E essa pequena igreja aqui à frente é chamada Scala Coeli. Nela está na parte inferior uma capelinha que recorda o lugar onde o apóstolo Paulo esteve preso os seus últimos dias. É a chamada Scala Coeli, que significa escada do céu. Então, portanto, aqui a gente faz essa memória desses últimos dias do apóstolo Paulo, aqui na cidade de Roma, nesse lugar que é o do seu martírio. Aqui, portanto, a igreja que abriga a última cela onde Paulo esteve. Esse aqui é o caminho que leva ao lugar do martírio do apóstolo Paulo. Por aqui se desce ao lugar onde Paulo esteve preso, esperando vivendo os últimos momentos da sua vida, aquilo que para ele dizia: viver para mim é Cristo. Justamente nesse lugar ele vive seus últimos momentos. Então estamos aqui nesse lugar que recorda
essa prisão do apóstolo Paulo, lugar de seus últimos momentos. Um pequeno resto de um altar antigo. E aqui recordamos então o apóstolo Paulo, vivendo os seus últimos instantes daquilo que ele dizia: para mim viver é Cristo. Aqui está a figuração que nos faz lembrar os apóstolos. E nós sairemos para ir àquele lugar do martírio de Paulo. Aqui a gente tem uma ideia de como hoje em dia as coisas estão. Nós subimos as escadas e fomos ali até aquela igreja, e ali a gente vê uma pequena abertura, era a parte de baixo onde nós estivemos, como recorda aquele lugar de prisão. E nós poderíamos dizer que esse aqui é o último pedaço de estrada que Paulo percorreu até o lugar do seu martírio. O missionário Paulo, que viveu a experiência de, como se dizia no passado, né, de que todas as estradas conduzem a Roma. Ele que caiu na estrada de Damasco, aquela estrada de Damasco se entrecruzou com esta estrada de Roma, onde ele vai viver os últimos instantes da sua existência, os últimos momentos da sua vida, para render glória, para dar glória a Deus, com o testemunho do seu martírio. Aqui encontraremos ainda alguns vestígios da antiga estrada. Os romanos pavimentavam as suas estradas. Aqui então um resto de calçada que pode bem ser pedras, as quais poderiam os pés de Paulo ter passado pelo último momento até que ele chegasse ao lugar do seu martírio. Nessa estrada a gente pode depois até ver alguma coisa, como por exemplo aqui há uma forma um pouco diversa, que muito provavelmente eram lugares por onde passavam as rodas das antigas carruagens, e do tanto passar como ela ia ganhando essa forma, as rodas iam consumindo a própria pedra. Então esse pedaço de estrada romana por onde caminhavam tantos daqueles que iriam ser executados. E aqui, portanto, se ergue a igreja da chamada Tre Fontane, as Três Fontes, o lugar do martírio do apóstolo Paulo. Ele que foi decapitado, ao contrário de Pedro, por não ser cidadão romano, recebeu a morte de cruz, a crucifixão. E, de acordo com a tradição, crucificado de cabeça para baixo. Aqui tem uma lembrança da morte de Pedro, crucificado de cabeça para baixo, portanto temos os seus pés de para cima. Do outro lado, a lembrança do martírio de Paulo, como ele foi decapitado, aquela coluna onde se apoiava a cabeça de quem ia ser executado.